Olá! Hoje a gente vai desvendar uma história surpreendente que está literalmente debaixo das ruas de Ji-Paraná. É sobre a conexão invisível, mas super importante, entre o crescimento de uma cidade e o seu rio, o Rio Machado. Uma história sobre o que, no fim das contas, sustenta uma cidade inteira. Para começar, vamos com uma pergunta que parece simples. Como é que se constrói uma cidade? A gente logo pensa em tijolo, cimento, estrutura de aço, não é? Mas e aquele ingrediente fundamental que liga tudo isso? A resposta, olha, é bem mais básica do que a gente imagina. E para ter uma ideia da dimensão da coisa, dá uma olhada nesse número: 131 mil. Essa é a população de Ji-Paraná. É uma cidade que não para de crescer, com uma economia forte. Sabe, e toda essa gente precisa de casa, de rua, de prédio, o que nos joga de volta para aquela pergunta inicial. Pois é, a resposta é areia. Muita, mas muita areia. É tipo um ingrediente secreto, sabe? O alicerce que tá em tudo, mas que a gente quase nunca para pra pensar. Essa areia tem uma origem muito específica. E é aí que a gente entra no coração da nossa análise de hoje. A areia que levanta a cidade vem, em grande parte, do Rio Machado. E é exatamente aqui que a história começa a ficar complexa. É o ponto de encontro, ou melhor, de conflito, entre o progresso da cidade e a saúde do rio. Um conflito que deixa marcas bem profundas. Para a gente entender o que está acontecendo, tem uma palavrinha-chave aqui: assoreamento. O que é isso? De um jeito bem simples, é como se o rio estivesse sendo sufocado. Isso mesmo. Um monte de sedimento, areia, terra, vai caindo dentro dele, geralmente por causa da erosão das margens. E isso, claro, bagunça o ecossistema todo. O que a gente vê aqui é um contraste gritante. De um lado, como um rio deveria ser, saudável, fluindo naturalmente, cheio de vida. Do outro, a realidade atual do Rio Machado, margens desbarrancando, poluição e a extração de areia, que muitas vezes é feita de forma ilegal e que desestabiliza completamente o ecossistema. E o impacto disso não fica só ali na beira da água, não. Pensa numa teia. Os problemas do rio vão se espalhando, fio a fio, e afetam a comunidade inteira de Ji-Paraná. O ponto central é que não dá para separar uma coisa da outra. A saúde do rio e a saúde da cidade estão completamente ligadas. Essa tabela mostra bem quem paga a conta, né? As comunidades ribeirinhas, os pescadores, eles são os mais vulneráveis, perdem o sustento. Mas o risco vai muito além. Chega nos trabalhadores da construção, na população urbana que pode sofrer com enchentes, e até nos empresários, que precisam lidar com as questões legais disso tudo. Essa citação resume o dilema perfeitamente. É um ciclo vicioso, sabe? A cidade cresce, então precisa de mais areia. A extração aumenta, muitas vezes de um jeito todo errado, e isso gera crimes ambientais e problemas sociais que acabam afetando a própria cidade que está tentando crescer. Tá, o cenário é complexo, a gente já entendeu. A pergunta é: o que fazer? É aí que entra uma iniciativa bem interessante que busca um caminho melhor. Vamos conhecer agora o projeto Rio Machado, que é uma resposta direta a esses desafios. A missão do projeto é muito clara: mergulhar de cabeça na questão. Eles querem analisar todos os lados do problema, o social, o ambiental, o legal, tudo sobre a extração de areia. E qual o objetivo final? Conscientizar a galera e, claro, promover um futuro mais sustentável para o rio e para a cidade. E o legal é que tem um plano bem definido, em 4 passos. Primeiro, entender as regras do jogo, ou seja, mapear as leis. Segundo, ir a campo, ver de perto a realidade. Terceiro, que é fundamental, educar a comunidade, trocar ideia. E, por fim, com todo esse conhecimento, propor soluções concretas. Bom, com o problema identificado e um plano de ação rolando, a grande pergunta agora é: o que vem pela frente? Que futuro dá para construir para Ji-Paraná e para o Rio Machado? Um futuro onde os dois possam, finalmente, prosperar juntos. Os resultados que eles esperam são a chave de tudo. O projeto não quer só gerar um relatório, mas uma mudança real. A meta é ter uma população mais consciente, um debate ambiental mais forte na cidade, incentivos para a extração sustentável e, o mais importante, propostas práticas para uma gestão ambiental que funcione de verdade. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para refletir. A história de Ji-Paraná nos mostra que o alicerce de uma cidade é muito mais do que concreto. É também um ambiente que está em volta dela. Então vale a pena pensar sobre o que a nossa cidade está construída e a que custo.